amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um olá especial para as amadas que estão conosco aqui nesse tempo tão lindo que temos vivido, que é esta série de encontros Mulheres que Impactam o Mundo. Mulher, ser humano feminino que impacta, marca, impressiona o mundo. Um mundo que pode ser um mundão, pode ser o seu mundo, pode ser uma porção do mundo. Na verdade, a gente nunca sabe o quanto a gente está impactando alguém. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial. Ela é escritora, ela é palestrante, ela é professora, pregadora, missionária, mas essa escalinha agora é perfeita, ó. É filha, esposa, mãe, sogra e avó, com rostinho de menina, mas é avó, minha querida amiga e irmã, Eleusa Matos. Seja muito bem-vinda, Eleusa. É uma honra estar nesse projeto tão lindo. Mulheres que impactam o mundo, que honra, que privilégio. E que lindo a sua fala quando diz que não pode ser o mundão, pode ser o nosso bairro, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Um privilégio. Que honra. Gratidão, Eleusa. Minha mana branca. E como é esse novo título, Avó? A avó é coisa maravilhosa. Demais! Eu achei que bom era ser mãe, né? Mas a avó é melhor. É melhor? É melhor. É melhor. Parece que é uma... Eu falo que é uma oportunidade que Deus dá para a gente fazer o que a gente não conseguiu fazer com os filhos. Que lindo, Eleusa. É, o que a gente não conseguiu fazer com os filhos. A gente tem filhos debaixo de uma luta muito grande. Né? Meu esposo fala assim, meu Deus, por que a gente não tinha essas condições quando a gente tinha filhos? E quando as minhas filhas, assim, né, repreendem os netos, falo, para com esse negócio. Mãe, a senhora se lembra o que a senhora fazia com a gente? Falei, eu não lembro de nada, eu só sei que eu sou avó. Para com esse negócio. Assim, oportunidades mesmo de conversar mais, de ensinar a amar mais o Senhor. Né? Eu falo que Abraão e Antonella são maravilhosos. E eu ia acertar o nome, eu ia falar Abraão e Antonella. São maravilhosos, assim. A oportunidade que eu tenho, pastora Helena, eu falo assim, às vezes a vovó, a gente conhece a vovó assim, né? A criança fica comendo em casa direto, muita bobeira, né? Sim. Aí quando chega na casa da vovó, a vovó dá legume, dá fruta, faz uma comidinha caseira com essa vida corrida de filhos. Eu não sou essa avó, não. Sim. A minha desintoxicação é mais espiritual. E é interessante porque, ao longo dessa série, Eleusa, eu tenho falado muito sobre singularidade aqui, né? Cada convidada, a gente acaba passando por isso. A minha avó, ela marcou muito a minha vida, você sabe disso, você me conhece há algum tempo. Minha avó não cozinhava, né? A minha avó cozinhava, assim, por força da situação em algum momento. Por isso que eu a amava. Então, aquela coisa de casa da avó com fartura de doces, não. Casa da avó com bagunça, também não. E era maravilhosamente uma grande avó e eu fui muito feliz ali. Então, eu acho que cada família tem seu jeitinho, né? Tem. Eu me preocupo assim, o que eles viram a semana toda? O que eles assistiram? Então, quando eles estão comigo, eu tenho uma obrigação espiritual de fazer a desintoxicação da mente. Uau. Né? Eu admiro vovós que fazem a desintoxicação do organismo. Mas como eu não vim com essa prenda, eu vou e faço a desintoxicação espiritual. Eu me preocupo com o que eles veem, eu me preocupo com o que eles assistem, eu me preocupo com o que eles olham, com o que eles leem. Então, eu estou sempre conversando. Diferente, os filhos a gente proibia. Com o neto você não pode proibir. Você tem realmente que desintoxicar. Conversar. Conversar, porque quem vai fazer o papel de educar são os filhos. Né? Eu não posso me meter nessa área. Agora, eu posso na hora que chega para mim. Né? Acabamos de descobrir que as avós também impactam o mundo. Né? Uma descoberta. É maravilhoso, maravilhoso. Ser avó é maravilhoso. Que lindo. Maravilhoso. Com um neto, então, igual Abraão, que questiona tudo, pergunta tudo, deixa bem claro para mim, eu não gosto.
Vó, eu não gosto porque a senhora não me deixa fazer isso. Vó, eu não gosto porque a senhora não me deixa assistir isso. Fala assim, Abraão, tem vovó que vem para o mundo para fazer a gente feliz. E tem vovó que vem para o mundo para fazer a gente forte. Que lindo. Eu tô aqui para te fazer forte, Abraão. Não é para te fazer feliz. Feliz deixa com a mamãe. É com a mamãe. Com a outra com avó. a outra avó. Divide É as questão de tarefas. chamado, né? O meu chamado é para fazer o forte. Mas eu aprendi isso na Bíblia. O seu chamado é para fazer pessoas fortes. Ai, que Elias. bom ouvir Tá? isso. Já deve, além da apresentação, já deve ter ficado muito claro que a gente está com uma professora, né? Além de eu ter apresentado como professora, basta alguns minutos com a Eleusa para a gente ter certeza que está diante de uma professora, por sinal, uma grande professora. E parte dessa sua história como professora tem um capítulo, né, muito interessante, que na verdade é um livro, né? É um capítulo da vida, mas é um livro. E para quem nunca ouviu o título do primeiro livro da Eleusa, se prepare para o que eu vou dizer agora. O nome do livro é Negra, Pobre, Gorda, Crente. E tem um subtítulo. Como é o subtítulo, Eleusa? Os caminhos nem sempre são suaves para o magistério. Então a Eleusa ela tem uma história incrível, né? De luta, de superação, de vitória, né? Onde ela conta aí esse caminho, né? No magistério, esse caminho na faculdade, esse caminho aí como professora. E é um livro impactante. Já tocou milhares de pessoas, milhares de mulheres. E a minha pergunta é, Eleusa, por que esse título e essa mensagem? Bom, pastora Helena, esse livro, esse título, quem colocou foi um amigo, né? Foi o amigo que fez o prefácio do livro. Eu ia tirar o crente. Também professor. Também professor, ele é mestre em literatura na UERJ, uma pessoa maravilhosa. Eu ia tirar o crente. Eu ia tirar o crente por causa do preconceito. Eu achei que pessoas, quando pegassem o livro, eu até recebi uma mensagem de uma leitora no meu e-mail. Ela enviou. Eu peguei esse livro na casa de uma pessoa, quando eu vi o crente, falei, sim, ela não é evangélica não, e esse livro deve ser cheio de glória a Deus e aleluia. Ela falou assim, mas como eu leio muito, não tinha o que ler, peguei o livro e leio. Eu tinha que te mandar esse e-mail. Assim, me surpreendeu, me impactou. Sabe, não foi nada assim do que eu estava, assim, ela, toda armada, né? Para a Bíblia, para o Evangelho. Mas até mesmo como eu falo, quando eu falo de Deus, né, eu falo aquele, há uma mão que me guia. Eu procuro falar de forma assim, eu falo dele, né? Sem assim, aquela, respeitando a fé do outro. Meio livro de Esther, né? É meio livro de Esther, exatamente. Então, eu ia tirar o crente, e foi esse rapaz, né, Fernando Casais, que fez o prefácio, na época era um bandista, não candomblessista. E eu ia tirar o crente. E ele falou assim, não tira a tua marca. É tua história, né? Não tira a tua identidade. Eleusa, deixa o crente. Eu deixei o crente. O negra, eu vou explicar por quê. O título. Tem muita gente que chega assim, pensa que é mimimi, sabe? Eu falo, pastora Helena, que você conhece um pouco a minha vida, sabe que eu casei com um homem muito bonito. Né? Meu marido é maravilhoso. E ela fala isso assim, com essa naturalidade. Aprenda a dizer que seu marido é maravilhoso a partir de Eleusa. O meu marido, ele me ama, eu sou uma mulher amada. Sabe, eu não tenho... Eu escuto diversas opiniões de leitora. Então, eu falo assim, só uma mulher muito convicta do que é colocaria um título desse. Sabe, então não é mimimi, é convicção. Já tem uns que chegam assim. Teve uma que me chocou, que ela falou assim, por que esse título tão pejorativo? Eu falei, pejorativo, linda? Porque ela olhou assim, né? É. São os olhos que olham. Pejorativo, é. Negra, pobre, gorda e crente, por que esse título pejorativo? Eu falei, linda, olha só, vou te explicar o negra. Eu falei, né? Ela, você nem é negra. Eu falei, eu não sou preta. Eu falei, o IBGE pegou pretos e pardos e chamou de negro. Eu gosto sempre de falar isso. Você aí, ó, vai lá no teu
registro de nascimento, vê se está escrito pardo. Se tiver, lamento te dizer, IBGE te chama de negro. Pretos e pardos é chamado de negro, segundo o IBGE. Lamenta se isso for um problema para ele, né? Se for um problema para ele. Porque para você não é um problema. Para mim não é um problema. Exatamente, boa colocada. Pelo contrário, é como você se apresenta. É isso, sabe por causa de quê? Porque a gente tem muito pardo se achando branco. Sim. E se sentindo ofendido quando chama de negro. Tá entendendo? Então, digamos assim, quando eu escrevo negro, eu escrevo com consciência que pretos e pardos no IBGE são chamados de negros. Aí, nessa hora que eu falo, né? Geralmente eu estou, o público, geralmente para onde eu falo, é público evangélico, são 98% pretos e pardos, né? A maioria das vezes na igreja que eu sou da Baixada, né? Então eu falo, agora vamos olhar aqui. Quantos negros tem aqui? Falei, então por que pejorativo? Se praticamente mais da maioria aqui o é. Sim. Aí eu trago essa conscientização. Da sua história. É claro, negro, mais da maioria o é, Sim. gente. Né? Digamos assim, há lugares que a gente chega que é predominantemente branco. Mas quando eu vim da Baixada, o fato de ser negra, e até mesmo segundo o IBGE, também pretos e pardos é um número muito maior que brancos. Então não tem como ser pejorativo se mais da maioria ou é, e ainda que fosse a minoria, o que tem de pejorativo ser negro? Né? Então o título ele vem exatamente para poder tirar um pouco esses preconceitos que existem dentro da gente, e às vezes a gente não quer enxergar. Né? Negra, pobre. Eu falo que pobre pode botar roupa de marca, sapato chique, mas está escrito na testa, nego, pobre é pobre. Né? E eu falei para ela que linda, olha aqui para a gente, onde nós estamos. Quem é rico aqui? Socialmente falando. O pessoal fala, você é rica da graça de Deus. Mas eu estou falando de classe social. Sim. Né? Eu fui discriminada pela equipe. É esse ponto que aqui que está, né? Esse é o ponto-chave de tudo. Esses adjetivos que você pontua são os adjetivos que você sentiu gritar contra você. Sim, gritaram. E eu coloquei os 4 porque eu não sei qual foi o motivo. É por isso que eu não sabia se era por causa da cor. Mas eu ali não sabia, está uma negra, pobre, gorda e crente. Eu não sabia se era por causa da classe social, porque o livro não, né? Teve mestres e doutores, quando fizeram uma sabatina comigo, me perguntaram, Eleusa, você não está no lugar errado, não? O que você veio fazer aqui na UERJ? E tudo isso não foi uma invenção da sua mente. Ah, me enxergam assim, me veem assim. Primeiro você se assume, essa é a realidade, negra, gorda, crente, pobre. Mas tem um momento em que você ingressa na universidade e é questionada, não é isso? Sim, mas foi lá. Quem lê o livro vai ver que foi no finalzinho. Sim. Porque isso nunca foi um problema para mim. Meu Deus do céu! Apenas a sua verdade. Não, eu achava que era assim, o boicote que eu sofri, eu achava que era o sistema mesmo. Sabe, eu achava que eles estavam cumprindo regras que não eram impostas só a mim. Eu nunca tive esse negócio de perseguição, não, essa síndrome. Não, nunca tive, não. Eu cheguei numa ingenuidade. Isso aqui é para mim também. Eu cheguei numa ingenuidade... Ainda mais no espaço público. Exatamente, eu não tinha isso na cabeça, não. É tanto que eu vim lidando com todos os... Tem uma coisa que eu registro no livro que assim foi muito forte para mim. Porque a gente tinha na sala de aula um gênio. Ele era um gênio. Ele era um gênio. Ele nunca levou caderno nem caneta para a escola. Ele levava a mochila vazia e dormia a aula todinha. Ele estava ali porque ele precisava ter um nível superior, mas ele não precisava. Ele sabia tudo. A nota mais baixa que eu vi aquele rapaz tirar foi 9,5, sem nunca ter prestado atenção em aula nenhuma. Ele era um gênio. E o meu problema foi na língua francesa. Eu quero deixar foi o corpo docente de língua francesa que colocou esse boicote, que eu falo que foi Deus. Eu falo que quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. Eu falo isso sem mágoa, sem revolta, sabe? Sem, ai, que ódio, que gente má. Não, eu falo que Deus endureceu o coração deles. Se eles não tivessem feito isso, eu não teria um livro, eu não teria uma história, eu não teria me tornado escritora.
E eu, detalhe, pastora Helena, eu só tenho um livro porque eu passei por uma porta que eu não queria passar. Eu queria português de literatura, era a minha Sim. paixão. A minha segunda opção foi português espanhol. E a porta que se abriu foi português Até francês. aí daria para nadar. Daria para nadar, eu achava que daria, né? Literatura, eu acho que eu, assim, mergulharia, sairia assim, ó, aplaudindo sem problema nenhum. Mas eu passei para francês. Percebe-se que eu tenho um problema sério com R. Né? E foi aqui. Sabe, a porta que se abriu foi na minha limitação. Sabe, às vezes eu falo assim que Deus tem as suas formas de trabalhar. É por isso que eu acredito, quando Apocalipse 3:8 fala, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eu só tinha uma porta. Era aquela de português francês. E foi essa porta que eu passei. E aí você entra, óbvio que eu li o livro, conheço a história, você começa a remar, a tentar, bate com o sistema, mas até então você pensa assim, esse sistema é para todo É mundo. para todo mundo. Eu não estou sofrendo nada que outras pessoas não possam É sofrer. para todo mundo. O primeiro choque foi com esse rapaz. Eu estava com muita dificuldade, porque eu cheguei em sala de aula, eu cheguei à sala de aula, e todo mundo falava francês, menos eu. E eu achava que iriam me ensinar. Eu vim lá do Parque São José, Belford Roxo, Pantanal, Caxias, cheguei achando assim, poxa, eu estou fazendo português francês, não tem pré-requisito, né? Não falam que você tem que saber o idioma, então eu vou aprender aqui. Mas quando eu cheguei, todo mundo falava. Porque são alunos oriundos de escolas, né? São alunos de uma classe econômica diferente da minha. E o que me chocou foi isso. Sabe, hoje como educadora, em sala de aula, em conselho de classe, eu acho que eu choro. Eu fico imaginando assim, quando eu escuto assim falar assim, ó, esse aluno não quer nada. É isso mesmo, né? Eu acho que eram isso que diziam de mim. Eleusa não quer nada. O corpo docente de língua francesa dizia isso. Mas não é que eu não queria, eu não sabia. Como é que eu vou mandar um bebê falar um idioma que ele não sabe? Como é que eu vou mandar um bebê escrever um idioma que ele não fala? As minhas provas eram discursivas. Em francês. Em francês, as perguntas em francês, as respostas em francês. Era uma folha de papel ao máximo que a gente tinha que falar e escrever de todos os lados. Não, e detalhe, eu tive um mestre. Foi ele. Eu nunca fiquei reprovada em língua francesa, professor. Eu nunca fiquei reprovada em literatura francesa. Eu chegava em casa, eu abria a gramática de língua portuguesa, eu abria a gramática de língua francesa, eu ia aprendendo por analogia a gramática. E eu olhava para o céu e eu falava assim, tu és o Deus que sabe todos os idiomas. Eu só tenho a ti. Eu entrava em jejum, estudava. Eu tenho um boletim que diz, eu nunca fiquei reprovada nos 8 períodos de literatura francesa, 4 de literatura francesa, 2 de tradução francesa e 8 de língua francesa. Mas foi um desgaste desnecessário, porque eu nunca entendi nada que o professor falou. A aula era toda em francês, desde o início até o final. Uma piada, todo mundo ria, e eu não sabia de que se tratava. Quantos períodos, Eleusa? Qual foi o seu tempo lá? 4 anos. 4 anos de, assim, sendo ignorada em sala de aula. Sabe, para que perder tempo com um aluno que não sabe? Então, o que você diz? Ele não quer. Mas não é, sabe, é desleal demais. A corrida é desleal. Entendeu? Foi por isso que eu ouvi, o que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Será que você não está no lugar errado? Você não era para estar aqui, Deus, mas... Pastora Helena, tem um salmo. É um salmo e também está escrito no livro de Samuel. Com o meu Deus, eu venço um esquadrão. Amém. Com o meu Deus, eu salto muralhas. O muro aparecendo de novo aqui, né, na nossa edição, né? É uma nova edição e, novamente, a gente fala isso, né? Essa foi a minha palavra. Um limite na sua frente, você vai saltar esse... Eu não escalei o muro.
eu não tinha condição de escalar, porque o oponente tinha o material desde criança. Eu não tinha. Eu não tinha como escalar o muro. É nessa hora que Deus falou para mim, Eleusa, você saltou. Comigo tu saltou. Por isso que eles falaram, o que tu está fazendo aqui? Porque não tem como chegar. E qualquer pessoa que me perguntar, como foi que tu chegou? Como foi que você conseguiu esse muro? Como é que você conseguiu? Eu falo assim, pastora Helena, eu falo assim, sem medo de estar errada. Eu falo, ele, minha força de vontade e um pouquinho de revolta. Que faz bem, né? Faz bem. É necessário. Ela tem que ser dosada. Um pouquinho de revolta. Quando você descobre que você fez parte de um sistema, que você ficou todo o tempo na escola sendo ensinado a ser dominado, quando você descobre que você foi para a escola, sabe, não para dominar, não para conquistar, não para vencer. Você foi para a escola para ser dominado. Quando você descobre isso, aí essa dosagem de revolta, quando você descobre que você passa 15 anos dentro da escola, copiando e decorando, quando chega na hora que você sonha um pouquinho mais alto, um concurso, um vestibular público, te mandam fazer uma dissertação argumentativa? Que monstro é esse? Se na escola eu só fazia a redação uma vez no ano, e era no primeiro dia de aula, como foram suas férias? E ali eu mentia até dizer chega. Eu via todo mundo dizendo que foi na fazenda, foi no sítio, eu vou dizer que eu fiquei em casa. Aí a Eleusa, criativa e escritora, era o único dia que eu fazia a redação. Como é que agora, para eu poder passar no Enem, para eu conseguir entrar numa universidade, eu tenho que fazer uma dissertação argumentativa? Como? Como que eu vou fazer um cálculo de física? Como que eu vou fazer um cálculo de matemática? Se o meu 6º, 7º e 8º ano numa escola pública em Caxias, eu não tive professor de matemática? Não teve professor de matemática? Não tive. Como é que eu vou competir com alguém que está com material? Como é que eu vou conseguir escalar esse muro? Então a corrida é desleal, sabe? É desigual. Mas o fenômeno é que você correu. Corri e cheguei no muro. E chegou no muro. Cheguei no muro. Quando eu falo que Deus falou, contigo tu salta. Eu falo por causa da reação deles. Como foi que tu chegou aqui? Sim. Entendeu? Porque, digamos assim, eles olhavam assim, é por isso que eu falo, o estereótipo, né? O fenotipo. Olha assim e já dá um laudo. Sabe? Eu ouvi de uma professora, o corpo docente de língua francesa te subestimou. Achou que não tinha quem te defendesse. Mas como cantam, né? Advogado fiel. Como que a gente não Ele tem quem estava nos lá. defenda? Ele estava. Eleusa, você Todo tem um diploma. Tem. Você concluiu. Concluí, saí pela porta da frente. Isso eu falei com ele já doente, com esse corpo de mestrados e mestres e doutores da língua francesa, um representante, né, que vieram falar para eu parar, eu desisti. Você não nasceu para lecionar. Você não já tem um bacharelado, que eu fiz bacharelado e licenciatura. Você não já tem um bacharelado? Para que você quer licenciar? Que é aqui que entra o X da questão, que tem gente que deve estar me ouvindo. Fala assim, então ela saiu com o diploma sem saber, que ela não falou que não falava nada. É aqui que está eles passaram o tempo todo, sabe? Eu fazendo prova escrita. E na escrita, sabe? Eles não me seguravam por causa do professor. Mas o professor me deixou uma marca. Foi a fala. Eu não consegui falar. Sabe? Até hoje eu não falo. Eu tenho um trauma da língua. Entendeu? Foi pesado, né? Foi, eu tenho um trauma. Entendeu? Amigos que leram um livro. Aliás, eu quero que você fale francês. Já pagou cursos caros. Eu escuto o idioma. Tudo que eu passei dentro de sala de aula vem forte. É por isso que eu falo assim, o pessoal assim fala assim, é uma história de superação. Eu falo assim, não é. Eu estou sendo curada. Amém. Sabe? A cura, ela é progressiva, ela é gradual. Sim. Sabe? Ela é gerúndio, né? Eu gosto muito do gerúndio. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
Paulo não fala, eu esqueci. Esquecendo. Esquecendo. Isto é, todo dia eu vou deixando um pouco ao pé da cruz. Até hoje eu acordo gelada, quando eu sonho que eu estou dentro da UERJ devendo uma disciplina de francês. Mas não é verdade. Não é verdade. A verdade é que você não está lá. A verdade é que você concluiu o seu curso superior, bacharelado, licenciatura, saiu pela porta da frente. Pela porta da frente, com todas as honras. Com uma nota excelente de aula prática. Porque aqui que foi o X da questão. Para eu tirar o meu diploma de licenciatura, eu tinha que dar aula de francês num colégio elitista em que todos os alunos falavam francês e eu não falava. E para eu tirar o diploma, eu tinha que dar essa aula. Foi onde eu entrei questionando o sistema. Vocês não me ensinaram a falar? Como é que vocês querem que eu dê aula? E acredite, Eleusa, tem alunos que têm a mesma dificuldade que você e vai lá e faz. Eu falei, se for para fazer feio, eu não faço. Se for para eu ir lá e fingir que eu estou ensinando, eu não faço. A educação brasileira está assim por causa disso, de profissionais que fingem que estão ensinando. Eu não vou fingir. Vocês não me ensinaram a falar. Como é que eu vou dar uma aula de francês? De ensino médio? O que eu aprendi, que vocês trabalharam durante todo esse tempo, eu fiz. Vocês nunca me reprovaram. Me mostram uma reprovação. Porque vocês trabalhavam escrita. Vocês não trabalhavam oralidade? Se vocês trabalhassem oralidade, já eu estaria no outro falar. nível. É claro. Vocês não me ensinaram a falar. Como é que pode cobrar de mim uma coisa que não me deram? Então, esse foi o embate. Foi onde eles falaram, Eleusa, o UERJ funciona assim há 50 anos. Você acha que é você que vai mudar? Eu falei assim, eu não vim mudar nada. Filha de Zelofeade. Oh, que coisa linda! É isso você aí. acha que vai mudar? É. E por que não? É isso. Eu falei, eu não vim mudar nada, eu só não acho que vocês se sentam no direito de querer que eu me curve a esse sistema. Então, o que você quer? Eu falei, permita-me dar uma aula alternando entre o português e o francês. Eu vou. Não pode. Eu falei, eu toco violão, permita-me cantar uma música em francês. E eu faço uma dupla com outro professor que domina, e ele trabalha a música, eu canto a música e ele trabalha. Não pode. Eu tentei todas as formas. Mas deixa eu te falar. Deus que endurece o coração de Faraó. Amém. Deus, porque se eles tivessem aceitado a negociação, eu não teria sido escritora, eu não teria mais de 10 mil livros vendidos, esse livro aí, eu não estaria curando tanta gente. Porque, pastora Helena, quando eu vi o nome desse projeto, Mulheres que Impactam o Mundo, são nossas dores. E a gente não quer deixar doer, né? Não quer deixar doer. Quer interromper o processo e falar, Deus, para por aqui. É. Entendeu? E são nossas dores que curam, sabe? E eu falo sempre isso, você que está me ouvindo, sabe? A dor que você está passando hoje é o remédio que Deus está usando, vai usar para curar alguém amanhã. Eleusa, você tem que falar aquilo que você me falou. Que pelas feridas de Jesus é que nós somos sarados. Lindo, eu amo esse versículo. Pelas feridas de Cristo, nós fomos sarados. Aí a gente vem para ser seguidor de Cristo, achando que Deus não vai usar nossas feridas para salvar alguém. E vai. A ferida dele nos salvou. E eu fico alegre que as minhas feridas estão curando, pastora Helena. E é exatamente a minha próxima pergunta para você. Já tem algum testemunho desse livro, dessa história? Meu Deus, inúmeros. Um especial que tenha te marcado? Um especial desse livro. Uma leitora de 65 anos acabou de ler o livro, falou assim, meu sonho era fazer faculdade de História. Eu descobri que é possível. Uau. Eu queria que você soubesse que eu já prestei o vestibular, já passei e estou cursando História. Glória a Deus. Pessoas que o sonho era ser professora, que era o meu sonho. Eu não queria ser física da NASA, não, gente. Eu queria ser professora. E eu encontro pessoas no meu caminho para falar, mestres e doutores, você não nasceu para ensinar. Você já tem um bacharelado, vai embora. Você não nasceu para licenciar, Eleusa. Então, nem sempre os especialistas sabem exatamente o que estão dizendo. Nem sempre. É forte, hein? Nem sempre. Nem sempre. Isso aí é verdade.
Porque, de igual modo, Eleusa, alguém está ouvindo, você não nasceu para pregar. Você não nasceu para discipular, você não nasceu para falar em público, você não nasceu para ser esposa de pastor, você não nasceu para ser mãe. E essas sentenças, dependendo de quem emite, vem com uma força devastadora. E é interessante isso que você disse. Porque eu falo sempre isso, se você não souber quem você é em Cristo, o mundo diz quem você é da forma mais cruel possível. Então, se não fosse a graça de Cristo em mim, se eu não soubesse que nele eu posso todas as coisas, eu estaria hoje deitada numa cama sem o meu diploma, em depressão. Sabe? E você leu o livro, foram cruéis demais, né? Eu falo demais porque eu sou meio dramática mesmo, né? Não, é porque a nossa dor é a nossa dor. Eu falo que foram cruéis na dosagem que Deus deixou. Sim. Eles não passaram nem uma gota a mais. Uma gota a mais eu acho que eu surtaria. Eu tenho pessoas, pastora Helena Raquel, que leram meu livro, que falam assim, Eleusa, graças a Deus, quando a Bíblia fala em tudo das graças, eu ouvi um pastor falar que a Bíblia só é radical 5 vezes. Essa é uma das radicalidades da Bíblia. Em tudo. Tudo. Das graças. Eu vou dar graças aqui, que eu não tinha dinheiro. Porque a colega falou assim, Eleusa, se você tivesse dinheiro e tivesse procurado um especialista, todos os seus sintomas foi de síndrome de pânico, de depressão, todos os sintomas. Pastora Helena, no final, eu ia para a estação do trem ali no Gramacho, quando eu ouvia o sino do trem tocar, eu voltava para casa. Já não suportava. Eu não aguento. Até hoje, quando eu vou passar de carro numa cancela que eu escuto aquela buzina de trem, sabe, tudo remete. Aí a pessoa fala isso, sabe? Quando eu vi o meu tio morto, a cara do meu pai, meu tio era muito parecido com meu pai, eu estava nesse processo. E quando eu olhei para o caixão que eu vi meu tio, eu vi meu pai. Eu falei assim, papai vai morrer e não vai ver eu formada. Papai está com quantos anos? 86. Papai investiu tudo em mim, pastora Helena, papai e mamãe. E eu vi meu tio morto, eu estava nesse processo, nesse boicote de desiste tudo, deixa para lá. Me reprovaram essa disciplina de estágio. Essa que eu me recusei a fingir que estava dando aula. Aí foi ali que apareceu a professora que falou, vou te reprovar até você desistir. Nós não somos daqueles que desistem. Essa foi a parte mais cruel. Isso já é no final do livro. Foi a hora que eu descobri que era pessoal. Foi a hora que eu descobri assim, ó, uma negra, uma pobre, uma gorda, uma crente dominar a língua da moda, francês, dominar a língua da dança, dominar a língua da arte. É uma língua elitista dentro da UERJ. Eu não tinha esse padrão. Mas eles não sabiam que quem abriu a porta. Eu falo isso, olha, quem te manda para o deserto garante a sobrevivência. Quem me colocou lá sabia que eu sairia pela porta da frente. Amém. Né? E saí. Saiu. Saí. Eu dei a aula em língua francesa alternada de língua portuguesa para um público que não falava francês. Não, eu não sou obrigada a dar aula nessa escola elitista. Aí entrei, né? Deus, é uma história muito... Só lendo o livro, né, pastora? Mas é esse lugar, né, de não desistir e de encontrar um caminho alternativo para chegar. Legal. Alternativo e legal. Eu estou me lembrando de É Davi. incrível isso. Quando eu falo que o Senhor joga a gente, não é de forma ilegal, não. Sim. Né? Digamos assim, com meu Deus, eu salto muralhas. Sim. Ele usa o caminho da legalidade, te coloca onde você nunca imaginou chegar. Exatamente. Quando Davi precisava entrar na terra dos Jebuseus, que é onde ele vai construir Jerusalém, ele encontra um caminho alternativo, né? Ele passa com os homens, né, por um duto que liga o interior da cidade ao exterior da cidade. E nem sempre vai ser com tapete vermelho. Nem sempre vai ser com uma banda tocando.
Algumas vezes vai ser se arrastando por um buraco, Coisa linda, aleluia. mas determinado. Eu não vou desistir do lugar que eu quero chegar, porque é a porta que Deus abriu. Eleusa não parou por aí. Nasceu a escritora que superou, né, toda essa dificuldade, essa angústia de forma vitoriosa. E aí você deu uma virada, né? Mas uma virada assim e tanto, né? Porque da parte acadêmica, intelectual, você voltou o seu olhar para a família e lançou o seu segundo livro, Colocando a Casa em Ordem. Porque o primeiro livro ele trabalha bem essa questão de vamos lá, vamos ocupar nosso espaço, vamos lutar, é possível, né? Esse despertar para a academia, para a conquista de um espaço. E, de repente, essa filha de pastor, essa esposa do Jorge, a avó da Micaela... Antonella. Ó, a minha memória querendo me trair. Da Antonella, grita e você escreve um livro para a família. De onde nasceu Colocando a Casa em Ordem? E vó do Abraão. Abraão está assistindo, não pode deixar de ser mencionado. Colocando a Casa em Ordem nasceu primeiro que o primeiro. É mesmo? Estava na gaveta. Estava. Eu vou falar uma coisa aqui que as pessoas pensam que é fácil escrever. Não é. Mas eu escrevi Colocando a Casa em Ordem em uma semana. Sentei no computador, em Rio das Ostras. Dava o celular para a Thalita, minha filha. Ela e Jorge saíam de manhã, eu numa casa. Sentava no computador, chorando. Estava há 15 anos aqui dentro. 15 anos. E eu tinha muito medo de pregar aquilo, imagina escrever. Eu ia parar de pregar, pastora. Eu ia parar. Eu não conseguia mais, porque eu estava no púlpito e o rio vinha. E eu puxava. Era um rio que estava aqui. Há 15 anos. Então eu falo que ele nasceu primeiro que o outro aqui dentro. Sabe? Antes mesmo de eu viver o que vivi na UERJ, eu já tinha tudo aquilo dentro de mim, perguntas que o Espírito veio respondendo ao longo de 15 anos. A cada culto de doutrina, a cada pessoa que eu ouvia. Uma coisa que eu coloco na introdução do livro, que aquilo ali foi, como o profeta Isaías diz, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É um pouquinho daqui, um pouquinho ali. Eu escrevi. A revisão foi trabalhosa. A revisar dá muito mais trabalho que escrever para mim. Mas escrever foi muito rápido. Eu chorava. Eu ia digitando e assim as lágrimas caindo. Uma semana eu escrevi aquele livro Colocando a Casa em Ordem. Por causa que estava aqui, ó. Eu não estou brincando. Eu falo rio por causa desse fruir, sabe? E foi assim. Por que você escreveu o outro primeiro? Eu falo que há uma mão que nos guia. Eu acho que ninguém Amém. leria Colocando a Casa em Ordem se não me conhecesse. Sabe? Ninguém me conhecia. Precisava ganhar autoridade. Exatamente. Porque é muito fácil você julgar alguém sem conhecer a história. E quando eu lancei o Negra, Pobre, Gordo e Crente, pastora Helena, eu tinha R$500. Eu conheci uma pessoa e falei assim, eu tenho uma história. Se eu escrever um livro, você publica, eu só tenho R$500. Me fala qual é o preço que no dia do lançamento eu te pago. Essa pessoa acreditou. Publicou o meu livro. Eu só tinha R$500. E qualquer pessoa que entrar no YouTube e ver lançamento do livro Negra, Pobre, Gordo e Crente, pastora Helena, eu acabei 2 canetas autografando. Aleluia. Dava volta, Deus trouxe gente de todos os lugares. E o rapaz lá no cantinho esperando o dinheiro dele. E eu paguei. No dia do lançamento do livro. Com 1 mês eu tinha vendido as 1000 edições. Os 1000 exemplares. Você sabia que tinha uma mensagem.
Eu só tinha ele para acreditar. Eu não tinha coragem de escrever. Eu queria, sabe, pastora Helena, ser aquela pessoa que fala assim, ó, eu sempre acreditei. Não. Eu falo assim, de coração, e eu falo assim para você que está me ouvindo, não existe fé sem obediência. Eu acho que a obediência vem antes da fé. Foi uma questão de obediência. É obediência. Eu me lembro que eu estava num púlpito uma vez sentada, toda endividada. 4 parcelas do carro vencida. E eu pedindo a Deus uma saída. A pregadora estava pregando, ela veio na minha direção. Colocou a mão na minha cabeça. Eu não já te disse para escrever? Eu sempre digo isso, pastor. A gente vai pedir a Deus mudança de cativeiro, mas a gente não quer obedecer. Sim. Sabe, a gente não quer. Porque é trabalhoso, é aquilo que você falou aqui, o duto. Sabe, a gente pensa que vai aparecer um mágico, né, um anjo, as luzinhas vão plim, 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 e o livro vai aparecer escrito. Não vai. Esse livro, assim, foi o primeiro. O segundo eu chorava de alívio. O primeiro foi de dor. Primeiro, tem hora que eu escrevo lá assim, ó, abro parênteses e coloco assim, ó, chorando. Aí escrevo assim, ó, chorando muito. Porque eu parava, debruçava no computador e eu chorava porque eu não queria lembrar. Tem coisa que você não quer lembrar. Mas se ele mandou escrever, sabe, eu ouvi isso essa semana, não existe fé sem obediência. Amém. O problema é que a gente quer crer para obedecer. Isso é andar por vista. Sabe, eu tive que obedecer. Quando eu obedeci, eu vi. Não dá vontade de parar. É o tipo de história que impacta realmente a nossa vida. E está aqui a sugestão de leitura, né? Eu tive a alegria de ler esses 2 livros. O primeiro, o segundo, Colocando a Casa em Ordem. Acredito que foi o tempo ideal, né? O primeiro lançamento, o segundo. E se existe uma porta sendo aberta hoje aqui, diante de tudo que a Eleusa colocou para a gente, o nome dessa porta é obediência. Talvez você esteja passando por um momento muito desafiador e chegue a pensar que vai naufragar, que não tem jeito, que não tem saída, mas na medida em que você caminha por obediência, a estrada parece que ela vai surgindo debaixo dos nossos pés. Eleusa, ainda bem que você escreveu essas histórias e elas estão aí acessíveis, né, para quem deseja conhecer a fundo o que Deus tem derramado através da sua vida. Você está no Instagram também, não é isso? Sou no Instagram, @MatosEleusa. Você me acha lá, tá bom? Eleusa, tem gente com a gente passando por uma situação muito semelhante à sua, precisando de uma orientação, sabe? Pessoas que têm desafios na vida e simplesmente não sabem o que fazer. Tanto desse momento que você viveu na sua formação acadêmica, como essa experiência que você teve de estar num púlpito dizendo, Deus, o que vai ser agora? Uma orientação de Deus pode mudar tudo, desde que a gente consiga obedecer. Porque tem gente ouvindo tanta coisa há tanto tempo e não consegue viver nada disso porque não conseguiu obedecer ainda. E eu queria te pedir para orar por essas pessoas, homens, mulheres, especialmente mulheres, que já tem uma coisa aí ardendo no coração, Deus sinalizando, mas que precisa obedecer. E então acreditar. Mas obedecer primeiro. Você ora com a gente? Oro sim. Pai nosso que estás no céu, falo contigo como Pai, pedindo que nos dê um coração obediente. Oh Deus. Como é doloroso termos filhos que não obedecem. Tu sabe, tu sente essa dor. Inclina o nosso coração à obediência. Amém. De quem nos ouve e o nosso também. Que a nossa caminhada contigo é assim. Tantos desafios. E a gente não quer obedecer. E a gente não quer obedecer porque a gente acha mais fácil orar. Orar é mais fácil que obedecer.
Então a gente ora, a gente faz voto, a gente sobe monte, a gente desce monte. E é tudo tão fácil. Eu já dei o comando. O Espírito Santo, dá-nos esse coração obediente. Em nome de Jesus. Aquele que nos ouve e a nós que estamos aqui. A gente fala assim, todo mundo pensa que a gente agora obedece tudo, que nada. A gente continua com as mesmas teimosias. Filho sabe ser teimoso. Eu estou aqui hoje porque eu obedeci. Aleluia. Pastora Helena, Raquel está aqui porque obedeceu. Porque eu falo, Senhor, que quando a gente decide obedecer, ainda que queiramos fugir, a gente não encontra pernas. Aleluia. Eu quis fugir da UERJ. Eu quis fugir de escrever o livro. Eu quis fugir de escrever o segundo livro. Até hoje eu quero fugir do púlpito. Até hoje eu não quero pregar o que eu prego. Mas ou eu obedeço, ou eu não vivo. Obediência é uma questão de sobrevivência. Aleluia. Ensina-nos a obedecer. Aleluia. Não nos deixe ouvir o que o profeta disse para Saul. De forma tão contundente, pesarosa e fatalista. Obedecer é melhor do que sacrificar. Teu tempo passou, Saul. Eu já achei um que vai obedecer. Deus. A gente está fazendo tanto sacrifício. Tem pessoas aqui fazendo votos, orando, sabe, Senhor, fazendo promessas. E tu está falando ao nosso coração, obedeça. Aleluia. Eu quero obediência e não sacrifícios. Não passe de nós o candeeiro. Em nome de Jesus. Não passe de nós, nem de nós que estamos aqui, nem daqueles que nos ouvem. Como tu passou de Saul, não passe de nós. Ainda que não queiramos, ainda que tenhamos medo, que tu seja a nossa força. Em nome de Jesus. Com o meu Deus eu venço um esquadrão. Com o meu Deus eu salto muralhas. Aleluia. Esse é o meu pedido hoje, por quem nos ouve e por nós. Dá-nos um coração obediente. Em nome de Jesus. Obediente como teu filho Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Dá-nos esse coração. Somente assim saberemos quem é o nosso Pai. Quando assumirmos o lugar de filhos que obedecem ao comando de Pai, aí veremos quem tu é. Aleluia. O teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Aleluia. Veremos. Dá-nos um coração igual ao teu, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Amém. Como é bom sentir a presença do Senhor. Como é bom saber que Ele está aqui. Aleluia. E que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. E é isso que eu vejo na história da Eleusa. É isso que eu tenho visto na minha história. E eu tenho certeza que se você olhar bem para a sua história, se você ama a Deus, você vai perceber que juntamente tudo está cooperando para o seu bem. A Eleusa é uma amiga querida. A Eleusa, por muitas vezes, faz um papel de mentora para a minha vida, de conselheira. É alguém que eu estimo muito e que eu tenho certeza que o que foi derramado aqui foi para a sua edificação. Eu tenho uma palavra final e daqui a pouquinho eu vou entregá-la a você. Mas antes, Eleusa, receba a minha gratidão por você ter aceitado o nosso convite, ter
compartilhado um pouco da sua vida e, de alguma maneira, tem impactado o nosso mundo hoje. Que o Senhor te abençoe. Uma honra. Gratidão por ser essa mulher que você é. Amém. Essa mulher que você é. Eu vim todo o caminho para cá lembrando. Um dia, eu escrevendo uma mensagem para você no Facebook, querendo te apresentar o meu livro. E fiz aquele texto. Quando eu estava escrevendo o último parágrafo, a voz falou: apaga. Ela é minha filha e ela ouve a minha voz. E com uma semana você me ligou para ir no culto de Isabel fazer o lançamento do meu livro. Ele me apresentou o seu livro. Eu creio. Eu tinha que te dizer isso. Apaga. E eu apaguei. Ou a gente obedece, ou a gente não conhece esse Deus. Amém. Te amo. Também te amo. Você ouve a voz dele. Amém. Ele é seu pai. Amém. Ele vai te apresentar para um monte de gente que ama ele também. Deus abençoe vocês. E ó, pega a Bíblia de papel aí, que eu tenho uma palavra de Deus para você. Então chegou a hora, Bíblia de papel na mão. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Acabamos de ouvir parte da história de uma mulher que se apresenta em seu primeiro livro com alguns adjetivos diferentes dos que são dados a Zaqueu. Enquanto ela diz pobre, o texto bíblico diz sobre Zaqueu rico. Mas há algo que une as histórias de Eleusa, a minha, a de Zaqueu, a sua: limitações. Zaqueu queria ver Jesus, mas não conseguia. Porque, embora fosse rico, tinha um impeditivo para aquele momento. Ser de pequena estatura o atrapalhava de ver Jesus, que estava no meio de uma grande multidão. Na vida temos pontos altos, favoráveis, mas também vamos ter que lidar com questões mais desafiadoras. Timidez. Talvez uma patologia que tenha se apresentado e você vem lutando contra ela. Ser de pequena estatura não é um problema, mas se tornou para esse momento que Zaqueu vivia. Existem limitações que também se apresentam de acordo com o momento que a gente vive. Para esse momento eu precisava ser. Para esse momento eu precisava ter. Bom, só existem duas alternativas para Zaqueu. A primeira é a mais comum. É aquela que sou tentada a inclinar-me. Desistir. Desista da língua francesa.
Desista de aprender a Bíblia. Desista de falar em público. Desista de desenvolver o seu ministério. Ou busque um caminho para isso. Subir em uma árvore não é uma tarefa fácil. E nem é o tipo de coisa que você acorda de manhã pensando, hoje eu vou subir em uma árvore. Mas era o necessário para que a limitação daquele momento fosse vencida e o objetivo fosse alcançado. Você tem um propósito, você tem um chamado, uma porta se abriu diante de você e as limitações estão gritando, desista. Mas na mesma estrada, que há um caminho para voltar, há uma proposta para seguir. E se você seguir, Deus pode te mostrar a árvore, o banco, o caminho, a pessoa, a estratégia. Você só precisará decidir, lutar para viver o que você já sentou no seu coração. E não é que deu certo? Zaqueu subiu. Jesus passou exatamente por ali. Olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Eu não vou perder a oportunidade de viver em Jesus tudo que eu posso viver. Se para isso tiver uma árvore no caminho, um desafio no caminho, uma alternativa no caminho, eu aceito, em amor, em submissão e em obediência, mas viverei aquilo que Deus mesmo já reservou para esse tempo. Que Deus abençoe muito você, sua vida, sua casa, sua família. Se essa mensagem, se esse encontro te abençoou, compartilhe com alguém. E se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva para que bênçãos como esta continuem chegando até você. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Até o nosso próximo encontro, com a permissão de Deus.